Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que eu acho que eu nunca vi ninguém falando, que é sobre a alimentação no caminho da fé, tá? Para quem não sabe, eu sou nutricionista, então eu tenho esse viés para falar sobre alimentação. E aí eu vim falar um pouquinho porque eu vejo que a gente fala muito em relação ao preparo físico, né? Então, treinar, a atividade, os equipamentos, o planejamento em si do caminho, e pouco se fala em relação à alimentação, tanto durante o caminho como antes do caminho. Então, assim, quando a gente pensa na alimentação, pensando numa atividade intensa, como é durante uma peregrinação, que a gente vai fazer longas distâncias, a gente vai carregar peso, é importante a gente ter algumas coisas em conta. E aí, então, o que eu sugiro? Antes de ir para o caminho, junto com o seu preparo, porque pensa, se você está fazendo um preparo correto, você está querendo fortalecer sua massa muscular também. Para a sua lombar aguentar o peso da mochila, para o seu joelho aguentar as subidas e descidas. Então, você já tem que estar pensando numa alimentação ali alinhada com a atividade física que você está fazendo. Então, uma alimentação com proteína adequada, com calorias adequadas e com perfil, uma qualidade adequada também. Então, assim, regra geral que a gente pensa na alimentação, comer comida de verdade, né? E evitar ao máximo açúcar, sal e óleo, a menor quantidade possível. Os ultraprocessados, alimentos industrializados, então biscoito recheado, sorvete, chocolate, refrigerante, bebidas adoçadas principalmente, não é para a gente ter na nossa rotina. Tá? Se a gente está pensando ali em cuidar do nosso corpo, esse templo aqui que é o nosso corpo, é importante a gente já ter esse hábito durante a nossa rotina no dia a dia. E durante o caminho tentar manter esse mesmo ritmo, né? Então vou trazer algumas dicas para vocês. E aí, pensando na alimentação de uma forma geral durante o caminho, o que a gente tem que pensar? Primeiro, nutrir o meu corpo com os nutrientes que ele precisa para se manter funcionando adequadamente e ter energia para a caminhada. Por isso a gente pensa, né, nas calorias que eu tenho que consumir, nas fontes de nutrientes, na proteína, fontes de carboidrato para dar energia rápida durante a caminhada, isso é importante. Outra coisa importante é se pensar, segurança alimentar. Então, ter cuidado com qualquer tipo de alimento muito manipulado, alimento exposto, que pode ser alguma fonte de contaminação, né? E que possa acabar gerando ali uma gastroenterite durante o caminho, que é a última coisa que a gente quer que aconteça. Isso é importante. Outra coisa que a gente tem que pensar, hidratação. Básico, essencial, a gente fazer um bom consumo de água durante todos esses dias do caminho. A gente vai estar fazendo um esforço muito grande, né? Um exercício físico que o nosso corpo, a princípio, não está acostumado. Nossas necessidades hídricas vão aumentar. Então, essa é outra parte que não pode ser negligenciada de forma nenhuma. E a outra questão que a gente tem que pensar é dar preferência a alimentos de fácil digestão. Quando a gente está fazendo exercício, a gente está caminhando ali, fazendo esforço, o nosso fluxo sanguíneo está indo para os nossos membros, para o nosso músculo esquelético, para ele poder fazer, né, ali os movimentos, enfim, a atividade que precisa ser feita. Se a gente consome alimentos de difícil digestão, esse fluxo vai também para o estômago, para poder ser feita a digestão. Então, alguma coisa ali vai ficar com menos do que deveria. Então, a digestão pode não funcionar tão bem, assim como a atividade, né? Ou você fica pesado para fazer atividade porque não digeriu bem, ou você vai estar digerindo e não vai ter força para fazer atividade física. Então, isso é importante, esses cuidados de tomar, pensar em relação à alimentação no caminho. Claro, melhor ainda você já fazer uma alimentação também, se puder, né, precisar fazer suplementos antes de ir para a caminhada, por isso que eu falei no outro vídeo em relação a fazer exames de sangue antes também de ir para o caminho. Muita gente tem deficiência de vitamina D e não sabe, muita gente tem deficiência de vitamina B12, é muito comum ter. Tem que fazer tratamento, tem que fazer reposição. Isso tudo influencia ali na disposição, na energia durante o exercício. Então é importante pensar nesses pontos também, tanto de avaliação laboratorial, da sua alimentação antes do caminho e durante o caminho também. Chegamos no caminho, então geralmente como que é a rotina do peregrino durante, né, em relação à alimentação. O caminho começa cedo, então a gente vai fazer um bom café da manhã.
No geral, a gente vai fazer uma refeição, uma grande refeição durante o dia, que pode ser o almoço ou o jantar, dependendo da hora que a gente chega na cidade. Se dependendo da hora, até dá para fazer as 2 refeições, mas isso geralmente é exceção. Então, pensando no café da manhã, o que precisa ter nesse café da manhã? Então, café da manhã, uma boa fonte de carboidrato. Então, no geral, nas pousadas você vai encontrar pão, bolo, biscoito, né? Às vezes um pão de queijo. Então, seriam essas fontes. Se você puder ficar num pão integral, tiver essa opção, melhor ainda. Se tiver uma aveia, super interessante. E as frutas vão ser fontes de carboidrato, mas também vão ser muito interessantes em relação a fibras, vitaminas e minerais. Então, sempre que tiver uma frutinha ali disponível no café da manhã, é super interessante também. E de preferência aliada a uma boa fonte de proteína. A proteína no café da manhã, dependendo do lugar que você esteja hospedado, às vezes é um pouco mais difícil de você bater a meta, tá? Então a gente pensaria ali num leite, num queijo, que é mais fácil de ter. Em algumas pousadas tem ovo. Quando tem o ovo, show de bola, né? Comer um ovinho de manhã, excelente opção. Então, o que eu aconselho é sempre observar, tentar ver onde que você vai ficar, que se for necessário, você compra alguma coisa para complementar a sua proteína ali no café da manhã. Cuidado com as bebidas que sejam muito diuréticas. Então, café é diurético, né? Os chás também são. Chá é uma excelente bebida para você começar o dia. Só tem que ter esse cuidado para não tomar muito de manhã e aí logo no início do caminho já está com vontade de usar o banheiro. Então, tomar esse cuidado. E também, claro, se eles são muito diuréticos, eles podem, principalmente o café, né, desidratar durante o caminho. Bom, então saiu, partiu para o caminho, o que é importante? Você observar no trajeto do dia se vão ter pontos de apoio, a distância dos pontos de apoio para você se programar em relação aos lanches. Mas independente de ter ponto de apoio ou não, o que eu sugiro é sempre levar algum lanchinho com uma qualidade nutricional melhor, porque às vezes nos pontos de apoio vocês vão encontrar muito mais besteirinha, né? Então, frituras, doces, bebidas adoçadas, muito carboidrato, pouca proteína. Então, o que eu sugiro levar? Então, a gente tem que pensar durante a caminhada em fontes de energia rápida, tá? Então a gente vai pensar num carboidrato de fácil digestão. E aí entra fruta, então assim, boa e velha banana, maravilhosa, né? Já vem até embaladinha com a embalagem natural dela. Mas a gente também pode pensar em goiabada, bananada, doce de leite. Às vezes aquele doce de leite que em sachêzinho, a gente vai estar andando por Minas, né? Então vamos aproveitar isso também. Ele vai ter um pouquinho de proteína. Em algumas pousadas, você pode fazer ali um lanchinho também para levar. Claro, você vai sempre perguntar antes, né? Se não tem problema. Então, daria para fazer um sanduichinho também, né? Um pão com queijo para comer um pouquinho mais tarde. Seria uma opção também para levar. E aí, também é importante levar para complementar alguma fonte de proteína também durante o caminho. E alimentos fontes de gordura boa. Então, pensando em gordura boa, que vai ter um pouquinho de proteína também, a gente pensa nas oleaginosas, nozes, castanhas, amendoim. Pode até pensar numa paçoquita, né, numa pastinha de amendoim, enfim. E também na proteína a gente pode pensar nas barrinhas de proteína, que você pode levar de casa, mas também em algumas cidades encontra barrinhas de proteína, você pode comprar no dia anterior para levar. Uma outra opção são as bebidas proteicas, que elas são a base de proteína do soro do leite, né, whey, super comuns de encontrar hoje em dia em mercado, em farmácias. Já encontrei em várias cidades do Caminho da Fé. Então tem de várias marcas, Piracanjuba Whey, Parmalat Whey, Iopro, e elas têm cerca de 15 a 23 gramas de proteína, então são bem interessantes nesse contexto. É uma opção também você comprar para complementar o seu café da manhã. Então chegou na cidade, compra duas, uma para tomar no café da manhã no dia seguinte e outra para levar durante o caminho. Que a gente também tem que ter aquele controle de não levar muito lanche durante o caminho, porque lembra que é peso, né? Então a gente vai sempre levar o lanche suficiente ali para o próximo dia. Agora, uma outra coisa importante que às vezes as pessoas deixam a desejar é água, né? Então, gente, durante o caminho se hidratar é muito importante. Como eu sei a quantidade de água que eu tenho que beber durante o dia? Vai fazer ali um cálculo de
no mínimo 35 ml por quilo. Então, se você pesa 60 quilos, você vai pegar 60 quilos, vai multiplicar por 35 e ali você vai ter a quantidade em ml de água que você tem que beber durante o dia. E aí, assim, ó, hidratar é água, tá? Não é para ficar bebendo refrigerante, principalmente bebidas adoçadas, né? Refrigerante, suco em pó, suco de caixinha, guaravita. Aí não é legal da gente estar consumindo no caminho, porque é muito açúcar que a gente está ingerindo sem necessidade. Então é importante você levar a sua garrafinha de água. Nós vamos ter pontos de apoio que vão vender águas. A gente também encontra algumas torneiras, bicas de água mineral, que vai estar sempre sinalizada com uma plaquinha de água potável, que aí você pode saber que pode encher sua garrafinha ali. Mas também aconselho levar pastilhas de clorim. Clorim é um desinfetante para água, então para cada 1 litro você coloca uma pastilhazinha. Coloca dentro da garrafa, espera ali um tempinho, se eu não me engano 15 minutos, e ela vira uma água potável. Então, caso, né, você precise beber uma água que você não saiba a procedência, você consegue transformar ela numa água potável e beber com segurança. Não esperar sentir sede para beber água. Tem que ter esse exercício de beber água ali, defina um tempo para você, porque quando a gente sente sede, é sinal que a gente já está desidratado. Então, é muito importante fazer esse consumo sem a sede, tá? Cuidado com lugares que estão mais frios, às vezes aquele trecho ali de Campos do Jordão, que está muito frio, você acaba esquecendo de beber água. Isso já aconteceu comigo e eu estava me sentindo meio tonta, meio esquisita, não estava me sentindo legal, e aí que eu fui perceber, isso é porque eu não estou bebendo água. Comecei a beber água e melhorei. E eu não estava nem com sintomas de sede ainda, mas já estava, né, limite de água ali abaixo. Então isso é muito importante. Dica importante também sobre a ingestão de água chegou na pousada, chegou no descanso, continua bebendo água durante a noite. Você tem que acordar já hidratado, porque se você beber pouca água durante, né, o final do dia, no dia seguinte você já vai acordar desidratado, com aquela urina concentrada, vai ter que ficar bebendo água para repor, e aí vai te dar vontade de ir ao banheiro enquanto você está indo no caminho, enfim, ou não vai beber e já vai começar o dia com menos água do que deveria. Então chegou na cidade, bebe água, tentar beber aí pelo menos 1 litro de água durante o final do dia, para você já acordar hidratados também, importante. Sempre andar com uma garrafa que te dê autonomia entre os pontos de apoio. Então eu sugiro ali 1,5 litro, 2 litros de água, dependendo do trecho que você for fazer. Por isso pesquisar também, para saber a distância entre os pontos. Aí, quando chegar no seu destino, então, dependendo da hora, você pode tanto almoçar, né, pode parar para almoçar antes de ir para a pousada, ou jantar. Se conseguir fazer as 2 refeições, melhor ainda. Na minha rotina é muito difícil. No geral, eu faço só uma grande refeição durante o dia, que é o que dá dentro dali no contexto da caminhada. E aí, nessa refeição, então, pensar ali no pratinho bonitinho, completinho, né? Arroz, feijão, combinação maravilhosa, leguminosas com cereais, fontes de proteínas, de fibras, de carboidrato, uma boa fonte de proteína. Algumas pousadas, elas vão colocar o jantar incluído, né? Então você geralmente ali carne de porco, algum frango, boas fontes de proteína que você pode comer, e de preferência sempre ter um legumezinho, uma salada ali acompanhando, deixar o prato colorido para a gente ter também ali as fibras, as vitaminas e minerais para complementar. Isso é importante. De suplemento, eu não levo muita coisa por conta de peso, por conta que assim vai ser um período, eu não vou ficar 40 dias andando, né? Então, no geral, no máximo 15 dias ali, que tudo bem se eu precisar pausar algum suplemento. O único suplemento que eu tenho levado é a creatina, aí no caso eu levo a creatina em cápsula, que fica mais fácil para manejar do que a creatina em pó. Mais isso, se eu tiver, só se for algum suplemento muito específico, não oriento. Não vejo necessidade de tomar algum suplemento durante o caminho, enquanto você está fazendo lá, a não sei que você tenha alguma outra questão que realmente não possa interromper. Mas fora isso, pensando só em fazer o caminho da fé, uma alimentação adequada é interessante. Talvez levar fontes de proteína também, um whey em pó, alguma coisa para complementar,
se você for pensar mais nessa questão de bater realmente a meta proteica todos os dias. Para quem for vegetariano, vegano, também é interessante levar uma fonte de proteína vegetal em pó para complementar, fazer esses ajustes, que aí são coisas mais específicas. Uma coisa engraçada que acontece no caminho da fé, que muita gente não perde peso, que muita gente pensa, né, que em viagem você vai caminhar 300 quilômetros, vai voltar um vara-pau, vai perder muito peso. Mas não, eu mesma nunca perdi peso no caminho da fé, porque a gente também come muito no caminho da fé, né? A gente está ali, né, em Minas, com vários quitutes, várias delícias do caminho. E acho que às vezes em alguns momentos a gente também fica, eu andei tudo isso, hoje eu posso comer tal coisa, né? E fica compensando ali. Mas é claro, sim, que a gente precisa ter equilíbrio em tudo na vida e no caminho a gente vai encontrar algumas guloseimas que é impossível não experimentar, não comer, faz parte do caminho, isso é importante. O que eu aconselho no caminho da fé que vale a pena comer fora da dieta? Pastel de milho, gente. Pastel de milho, né? Um clássico de Minas. Pelo menos aqui no Rio não encontro pastel de milho. A pastelaria de Zé Bastião, em Tocos do Mogi, tem que parar lá e comer um salgado, um doce, ou 2 salgados e 2 doces. É muito bom. Vai ter em outros lugares também. Agora abriu um ponto de apoio na Serra do Caçador, que também tem pastel de milho maravilhoso. O suco de morango, mas é o suco de morango saudável, né? Maravilhoso. Então a gente vai encontrar ali também, perto de Chiva, suco de morango maravilhoso, que tem que tomar. Um pão com linguiça também, ali perto de Tocos do Mogi tem um pão com linguiça maravilhoso, mas a gente vai encontrar ao longo do caminho também. Pão com linguiça mineiro é maravilhoso, né? Tem que experimentar. Bolinho de fubá. Se tiver bolinho de fubá no café da manhã, perfeito. Morango com leite condensado, que a gente também vai encontrar ali perto das plantações de morango, que são muito boas. Nós também temos as cervejas regionais. Tem até algumas cervejas que foram assim, feitas em homenagem ao Caminho da Fé. Então tem a cerveja Porteira do Céu, a cerveja Seta Amarela, que são muito legais. Eu esqueci agora o nome da cervejaria, eu vou colocar embaixo no vídeo. Tem a cerveja Peregrina também, que você encontra no Bar do Maurão, que é maravilhoso. O Maurão também tem pastel de milho incrível. E são alguns exemplos de coisas assim deliciosas que aí não tem regra. É para comer mesmo, se deliciar, que faz parte da experiência do caminho também. Assim a gente vai ter uma alimentação que sacia o corpo, a mente e o espírito também. Isso é muito importante quando a gente pensa assim na alimentação, no contexto de peregrinação, né? Então até algumas pessoas fazem a peregrinação fazendo uma dieta vegetariana, para deixar um corpo ali com dieta vegetariana, pensando fisiologicamente. Tem uma digestão mais facilitada, mas tem toda a questão que as pessoas colocam também da prática espiritual, algumas religiões que são vegetarianas, a questão ali do sofrimento animal, você não está naquele contexto no momento que está fazendo o caminho, isso é interessante. Algumas pessoas podem querer fazer jejum durante a caminhada, isso eu não aconselho muito, né? Talvez fazer ali, ou fazer um jejum de um alimento específico, ou de algumas horas até poderia ser, mas fazer a caminhada totalmente em jejum não é interessante. Você pensando ali no seu rendimento, né, na sua segurança também, em relação à sua saúde. Mas enfim, é importante, né, a gente pensar em manter uma alimentação que dê energia, que faça com que a gente consiga concluir o caminho bem, sem nenhum desconforto. Bom, é isso, bom caminho, um beijo.